Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Lovecraft Country. Bem-vindos. Hoje a gente tá aqui pra falar do 7º episódio dessa temporada, I Am. Antes da gente começar, como sempre, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá esperando pra esses 3 últimos episódios que vem pela frente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra receber notificações, além de reviews semanais de Lovecraft Country aos domingos. Também estamos fazendo reviews da 2ª temporada de The Boys nas sextas-feiras, e o Misael tá fazendo reviews de One Piece, o mangá, não o anime. Exatamente, deve sair essa semana. E nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, com grupo fechado e página, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter. E se você quiser nos apoiar, além de tudo isso que eu falei, pode nos apoiar com a partir de R$1 por mês no apoia.se/canal SideQuest ou se tornando um membro aqui do canal. Exato. Foi meu episódio favorito de Lovecraft Country até o momento. Foi sensacional esse episódio. Foi muito bom e eu acho que os temas que ele tocou foram muito interessantes. Que ele finalmente explorou a questão cósmica dessa história, que a gente não tinha visto muito ainda, e eu gostei bastante disso. Com aquela ideia dos portais e de tudo aquilo, achei muito interessante. Uhum. E a temática dela, de toda a questão da descoberta dela, eu acho que foi um assunto, foi um tema muito interessante. Foi. Mais uma vez abordando. A gente já tinha visto isso nos outros episódios, mas a gente teve mais uma vez um brilhante exemplo de character study, né? De estudo de personagem. Sim. O que essa série tá se superando a cada episódio. Eu tô muito impressionado com isso. Sim. Porque a última vez que eu vi uma coisa tão intensa assim foi na última temporada de Leftovers, onde a gente tem a cada episódio um estudo de personagem. E a gente vê desde o primeiro episódio que a Hippolyta é essa mulher extremamente inteligente, extremamente enérgica, que parece estar presa. Extremamente satisfeita com o que tá acontecendo na vida dela. E daí a gente vê essa jornada de autoconhecimento dela, literalmente. Não é uma coisa interna, uma coisa externa que a gente consegue ver. A gente vê visualmente, né? A gente vê visualmente, e essa concepção de viagem no tempo eu nunca tinha visto antes. Essa questão do quem você quer ser, onde você quer estar, eu quero tal coisa. Sim, E aí eu me apareço lá e até aquilo lá preencher a necessidade que eu tinha e eu poder seguir em frente. Eu ascender a essa raça que ela teve a oportunidade de se tornar, mas não se tornou por causa da Dee, porque a Dee precisa dela. Eu acho interessante porque, vamos falar direto já dessa parte aí, que é o grande destaque do episódio. Não tem como a gente fugir muito disso, eu acho que é o meat and potatoes. Eu achei até que demorou muito pra chegar. Mas eu entendo porque eles usaram o começo pra movimentar um pouquinho mais o plot. Até chegar na Hippolyta. É incrível, né? Porque, tipo, até quando eles têm que apressar as coisas, eles movimentam o plot de forma muito eficiente, como eles fizeram nos primeiros minutos. Mas eu achei muito interessante esse conceito, porque então ela faz essa viagem. Aparentemente, eu não sei se eles sabiam utilizar aquela máquina ou não. Eu não sei pra que eles queriam usar aquela máquina, ou qual era o objetivo deles em fazer aquilo. Mas naquele momento que abriu os portais, então a gente vê essa possibilidade infinita de mundos. Era aquilo que a gente tinha comentado logo quando apareceu aquele astrolábio dela. Eu acho que é um astrolábio, não lembro mais o nome. É um orrery, planetário. Um planetário dela. Era essa ideia de que talvez não seja o mesmo universo. Então ela fala isso, realmente, são mundos diferentes que a gente tá lidando. Então essa civilização avançada, ela achou uma forma de fazer as pessoas evoluírem por conta própria. Ela achou esse formato, então quem acessa aquele lugar ali tem essa oportunidade de fazer isso. Não foi o mesmo lugar que o Tiki foi, por exemplo, né? Provavelmente não. Então talvez assim, eles talvez também tenham alguma forma, ela não caiu ali por acaso, obviamente. Provavelmente ela chegou naquele lugar de alguma forma por conta das características dela e daquilo que talvez aquele povo mesmo estava procurando. Então a gente fica nessa questão. Então, muito legal ver ela como dançarina em Paris, é a coisa mais aleatória possível. Com a Josephine Baker. Mas ainda assim, ela ali vendo e realmente sentindo aquilo, vivendo aquilo que... Vivendo a liberdade que ela tanto buscava e nunca teve. Exatamente. Então foi muito massa. Foram todas as partes. A parte da luta, porque ela disse pra Josephine Baker que ela queria matar brancos. Aí ela vai pra esse lugar onde ela consegue... são as Amazonas. Sim, onde ela consegue, das Amazonas. Onde ela consegue satisfazer essa coisa dentro dela, essa raiva dentro dela. E eu gostei muito porque, tipo assim, toda a estrutura... Obviamente, quando estamos falando das Amazonas, é uma sociedade matriarcal. Mas ao invés de a gente cair no clássico
retrato das Amazonas que a gente tem, que é o retrato grego das Amazonas, com a Hipólita Amazona, que é a rainha das Amazonas, a gente tem essa versão africana, então, né? E justamente na época da conquista dos europeus em relação à África. Então, uma sociedade matriarcal dentro da África, tipo, é exatamente aquilo que a gente estava falando de novo. Elas são o mais baixo da escala da hierarquia social. Então, elas estavam ali para ser massacradas e era isso que ia acontecer com elas. E ali ela aprende a canalizar a raiva dela, então. Tu vê que, tipo, botar pra fora a raiva. Cada parte é ela superando uma raiva. É. Porque ela fala pro George que ela sempre achava que ela se sentia triste ou cansada, e quando isso mesmo era raiva. Era então, raiva na parte da Josephine Baker, ela raiva contra ela mesma. Ela foi ali pra conhecer a raiva contra ela mesma e se liberar disso. Porque não foram só as pessoas externas que impediram ela de se tornar o que ela era. Foi ela também. As próprias barreiras que ela impôs nela mesma. Exatamente. Que é aí que ela fala daquela questão de que ela se sentia como se ela tivesse sendo escravizada. Ela estava sendo escravizada sem ser escravizada. Pelas barreiras morais impostas pela sociedade. Daí na segunda parte ela exprime a raiva que ela tem dos brancos. Questão racial. Que foram outros opressores. E na terceira parte ela exprime a raiva contra o George. Exatamente. Que foi outra pessoa que oprimiu ela mesmo não intencionalmente. Sabe, tipo, fez ela se adaptar ao papel de mãe pra ele poder ser o papel de o homem que coloca o dinheiro. Mesmo ele sendo mais culto, mais avançado, mais aberto a curiosidade dela, a inteligência dela. No primeiro episódio a gente vê que era ela que editava o guia e não ele, mas o nome dela nunca saía. Nunca saía. E ela nunca podia viajar com ele pra poder escrever esses textos por vista própria, vendo as coisas, sabe? Então foi muito interessante. Se tu pegar a parte da Josephine, que quando ela tá em Paris, é a prisão moral que ela se colocou. Porque tu vê que aquele ali era um lugar de libertinagem. Sim. Sabe? Todo mundo tava ali se puteando, todo mundo ficava com todo mundo. Era literalmente liberalidade moral. Porque Paris sempre foi uma cidade desse tipo. E ela viu que nem aquilo também não satisfazia ela 100%, né? Mas então é isso. É a liberdade moral, a racial e a questão com o marido dela. Então que sabia que ela tinha esse dom, mas não fez nada pra ajudar ela a alcançar. Então a gente tem nesse último momento, o momento de libertação, então que ela decide ser a descobridora, que pra mim é um momento fenomenal da história, porque vai pra toda aquela questão da ficção dos anos 50, que se imaginava como os outros mundos seriam, extremamente ricos em coisas pra se analisar e se descobrir, cheio de vidas diferentes pra se analisar, e eles dois, então, juntos se tornando, ascendendo, né? Sim. Ela ascendendo, mas ela junto com ele. Ele não tava mais barrando ela e ele também não tava fora dessa equação. Ele era parte dessa equação onde os dois acabaram se descobrindo. Achei muito, muito, muito maravilhosa a cena dela se vendo tão grande. E aí ela pensando, poxa, eu vou ter que me diminuir de novo pra poder viver naquele mundo. E se conter. É muito interessante porque apesar do Chick ser, teoricamente, o protagonista dessa série, o que a gente tá vendo sobre libertação é a libertação das mulheres. É, claro. É a Letty, sabe, se libertando e se deixando ser amada e amando e, sabe, tipo, desse passado que ela tem com a mãe dela, do abuso do irmão dela. A gente vê a Ruby se libertando das amarras de achar que ela precisava ser melhor que o melhor dos brancos pra poder ser considerada, sabe, a base. A gente vê a Cristina se libertando porque ela não podia ser mulher. E eu adorei o que ela falou pra Ruby nesse episódio, que ela disse: quando o William começou a me ensinar, eu notei como eu tava sendo idiota de usar a magia pra impressionar o meu pai, quando eu podia usar ela pra fazer o que eu quisesse. Exatamente. Pra ser quem eu quisesse, fazer o que eu quisesse, ser muito mais. E ela quer passar isso pra Ruby também. Sim. Eu acho que não é apenas uma manipulação porque a Ruby é a irmã da Letty e pra ela ter acesso a Letty. É porque ela vê na Ruby uma coisa que ela via nela e que ela quer ajudar a Ruby com isso. E daí a gente vê a libertação da Hippolyta nesse episódio. E eu acho que o próximo episódio vai ser sobre a Dee e a Dia, né? A gente vê a libertação da Dia também. Dela se encontrando, dela tendo a jornada dela. E são todas essas mulheres que estão tendo a polpa do crescimento, assim. O foco, Porque a gente vê o Chick ainda muito internalizando tudo. O Chick eu acho que a gente vai ter mais pro final, assim como o pai dele, o Montrose também, porque a história do Montrose ainda não tá finalizada. Apesar da gente... com certeza. A gente viu hoje, eu acho que também foi um momento muito bom do episódio, porque
Toda vez que vai... A gente pensa assim que eles vão ficar alongando mais ainda essa história, essa trama, fazer se render mais. E eles não, eles foram muito rápidos ali. Ele já enjoou do... Ele tem essa coisa que ele não consegue se apegar à pessoa, ele não consegue ser íntimo da pessoa que ele tá junto, porque ele não se aceita ainda 100%. Então ele continua empurrando a pessoa pra fora. E aí é quando o Tic vê ele e não entra Ele na não cabeça consegue dele. processar. Não consegue processar. É interessante. E é porque muito daí boa a ele tem reação dele também. Porque ele tem a realização dele de que o pai dele não batia nele porque ele se importava com ele, mas sim porque ele tava tentando descontar essa frustração que ele tinha. E a questão da mãe dele saber, sabe? Porque eu imaginei que a mãe dele sabia. Que a mãe dele sabia. É que ela fez isso pra ajudar ele a se esconder. Exatamente. Então, realmente, ele é filho do George. Se tinha alguma dúvida. A grande pergunta que ficou pra mim, eu não entendi ainda exatamente a linha do tempo do William. Porque eu não sei se, tipo, aquele William que a gente viu no chalé já era a Christine? Sim. Porque quando foi que o William morreu? Ela disse que o guarda matou ele, então deve ter sido antes. Sim, pois é. O guarda não, o policial, né? O policial, aquele que vai atrás da Dee no próximo episódio. Se bem que a mulher morreu depois, né? A mulher morreu depois. Essa é a minha única pergunta. Vamos falar dele ter ido pra outra dimensão e encontrado o livro Lovecraft Country, escrito por George Freeman, o pai dele. Sim. O pai dele. O pai dele. Paralelo, um universo paralelo escrevendo a história deles. Será que eles vão pra uma coisa assim? A gente vai ter um episódio mostrando o que o Tic viu? Onde é que o Tic foi? Eu acho que não vai ser um episódio, talvez, mas vai ser uma parte, talvez. Um flashback. Porque... Então, esse universo que eles estão vivendo também não é um universo real. Bom, eles... Todos os universos são reais. Mas aquele discurso... Até é interessante porque o discurso entra nessa história... Eu adoro os discursos que exatamente, é muito bom. Mas ele fala da questão... Obviamente, focado na questão do negro não ser visto... Dele não ser visto, dele não ser real, dele ser um mito. Então, tipo assim, talvez esse universo também... Então, é parte de uma história de outro universo... Achei curioso aquele final ali. Foi um final muito louco. Muito interessante. A outra coisa que a gente tem pra explorar é a Letty estar grávida. Sim. Da Letty ter o sonho com a tataravó do Tic. Por quê? Eles pensam, por que será que a gente tá tendo o mesmo sonho? Porque tem um herdeiro dela dentro da Letty. Por isso que ela tá tendo o mesmo sonho. Agora ela também tá vendo. E agora vamos ver como é que eles vão usar o livro, o Lovecraft Country, pra achar o livro de nomes. Porque provavelmente é pra isso que eles vão usar o livro. Pô, possivelmente. E o próximo episódio vai ser muito louco. Eles vão ver o futuro deles, cara. Exatamente, é muito doido. Esse próximo episódio eu achei muito curioso, porque o teaser que ele aparece, ele me lembrou muito os filmes do Fred Krueger. Me lembrou Us. Não, me lembrou o Fred Krueger porque, inclusive, tem um monstro com garras que aparece. E tem as crianças pulando corda e cantando uma música cabreira. Então eu fiquei tipo assim, meu Deus, isso é... Vai ter alguma coisa com o Fred Krueger? Vai ser alguma coisa do tipo? Vai ser uma vibe terror nos 80? Porque agora nós temos não só a Dee sendo procurada pela polícia por causa dela ter sido encontrado lá, mas a gente tem ainda a situação da Letty se agravando. E como é que o Tic também vai resolver em relação a isso, porque... Vamos ver, vai ser interessante, porque a Dee é uma personagem que não teve muita exploração até agora, como todas as outras. Mas agora parece que ela vai ter um pouquinho mais de gravidade nessa história. E a gente já viu que ela é uma menina extremamente criativa. Talvez até mais do que só criativa. Ela deve ter mais alguma coisa. Talvez até mais do que só criativa. Porque o fato dela ter desenhado aquelas coisas no mapa, o fato dela ter contado essa história da descobridora, que é a mãe dela. Não sei. Tanto é que os desenhos, inclusive, reproduzem que ela fez, são aqueles exatamente lugar onde a Hipólita... Talvez o George ela tenha a mesma capacidade que o George da dimensão que escreveu Lovecraft Country, sabe? De escrever coisas de outras dimensões, ou que as coisas que são pensadas acontecem em outras dimensões. É isso que gera outras dimensões. Não sei. É que toda vez que tu começa a escrever um livro, tu cria um novo é tipo mundo. a Torre Negra. Mas tipo, se tu parar pra pensar que os universos são infinitos, tudo pode acontecer. Então qualquer coisa que tá na nossa imaginação aconteceu em algum universo. Será que a gente tá criando o universo e tá contando a história dele? Ou será que o universo existe e a gente tá vendo esse universo e tá escrevendo a história dele?
Food for thought. Pense nisso. Pensar enlouquece, pense nisso. Mas essa é uma discussão interessante, eu gosto desse tipo de discussão, é uma discussão que já tá meio batida na série de TV, mas eu gostei da forma como ela foi tratada agora, sabe? Tipo, a forma como Lovecraft Country mostrou e toda aquela questão dela, aquela apoteose dela se vendo, evoluindo, vendo que ela é tudo, mas ao mesmo tempo ela tendo que voltar pra casca dela pra poder cuidar da filha e tal. E eu acho que o retorno dela vai coincidir com a resolução do caso da Dean. Vamos ver? Ela vai chegar a sair soltando uns raios. Hippolyta! Agora ela sabe lutar? É. Tem mais isso, porque ela não sabia lutar, ela matou um policial ali pela primeira vez. Aliás, as cenas de luta são meio ruinzinhas nessa série, mas São, enfim. porque tu tem que pensar que as pessoas têm que lutar com pessoas que não sabem lutar, né? Mas não pode ser tudo coreografado e bonito. Ok, mas a cena dela, a Amazona, também não era muito boa. Mas aí tudo bem, eu dou um desconto, sabe? Tipo, não é o foco da série, não tem problema. Os efeitos especiais continuam ruins, mas tudo bem. A gente Tudo deixa bem, a passar gente porque a perdoa. narrativa é muito boa, a construção de personagem é sensacional, o setup e payoff é maravilhoso. Tem toda a construção e lá no final, tipo, olha, aquilo ali que foi construído antes tá se pagando agora. E aquilo, olha, vamos fazer de novo. Agora todo final de Lovecraft Country, porque tá perfeito fazer isso. A gente pega o episódio de The Boys, a gente pega o episódio de Lovecraft Country e a gente compara. A gente consegue convencer pessoas a virem assistir Lovecraft Country por conta disso. Mas vamos lá de novo. Vamos comparar a construção do French no último episódio versus a construção da Hippolyta nesse episódio. Não faz isso. Que foi o que eles tentaram Maria fazer em The Boys. É uma violência. Mas foi muito mal feito aquilo. Foi, e aí que tá, né? Tecnicamente, The Boys é muito superior. Muito superior a Lovecraft Country. Tecnicamente... Mas aí tu chega na parte narrativa, a série é tão bugada, a série é tão cagada que, tipo... Vazia e previsível. Previsível, sem porque nenhum tipo de Lovecraft Country, desde Legion, que eu não vi uma série em que eu não sabia o que esperar. É verdade. Na próxima coisa, sabe? Tipo, eu não faço a mínima ideia, ela não sabia o que esperar todo desse episódio novo, ela traz alguma coisa completamente diferente. Exatamente. E eu gosto do fato de que eles tratam cada episódio como se fosse um filme de um gênero diferente. Eu falei isso já aqui nos primeiros episódios, mas continua, sabe? Parece que cada episódio é um filme de um gênero diferente. E eles usam isso muito bem pra contar a história deles. E eu tô cada vez mais abismada com essa série e feliz por a gente ter começado a assistir. Eu tava pensando hoje, assim, caralho, a gente quase parou de assistir ela porque os 2 primeiros episódios foram muito estranhos. E o terceiro episódio foi mais ou menos, mas tava melhorzinho. O terceiro episódio. Eu já tava meio que assim, tipo... mas aí comecei a gostar, tava legal, ainda a parte racial me prendeu. E agora tá aí, a série tá sendo muito, muito mais mindfuck do que eu imaginava. Muito bom. Excelente. Excelente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do 7º episódio de Lovecraft Country, I Am. Como sempre, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá achando da série, o que você espera pros 3 episódios finais. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho para receber nossas notificações, além de reviews aos domingos de Lovecraft Country, só mais 3 domingos. Estamos fazendo reviews toda sexta-feira da 2ª temporada de The Boys e o Misa tá fazendo review do mangá de One Piece, dos episódios que estão saindo também, dos capítulos. Nos segue nas redes sociais, como sempre, a gente tem página e grupo fechado no Facebook, a gente tem perfil pessoal e do canal no Insta e no Twitter. E se você quiser nos apoiar com algo mais do que comentar ou curtir ou se inscrever no canal, que são todas coisas que a gente já agradece muito, considere ser um dos nossos apoiadores no apoia.se/canal do SideQuest, como a Débora de Oliveira Bastos faz, ou se tornar um membro do canal, como o Pablo Santos. E você ganha benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo VIP de WhatsApp, onde a gente pode encher o saco de vocês a semana inteira. Tá bom, pessoal? Até a próxima!